Olá! Nesse vídeo falaremos sobre a separação de materiais e medicamentos. Após criar ou receber uma requisição, o passo seguinte da farmácia é executar a separação dessa requisição. Vamos então clicar no botão de inclusão e buscar o número da requisição que deve ser separada. Podemos ordenar a lista pelo número de requisição e buscar a última, ou então buscá-la pelo nome do paciente. Podemos escolher um indicador para esse envio e vamos então salvar a separação criada. Passando à aba Itens, o sistema nos mostra todos os itens que devem ser separados. Existem duas formas de executar a separação de cada item. A separação manual, na qual eu vou escolher o lote que será separado, ou então a separação através de leitor de código de barras. Na separação manual, eu vou posicionar o cursor no item que eu desejo separar, em seguida clicar no botão de alteração e vou então selecionar o lote que está sendo separado. Por padrão, o sistema preencherá a quantidade separada igual àquela que foi requisitada. Caso eu vá separar uma quantidade diferente, eu apenas informo a quantidade que estou enviando. Em seguida, salvo a separação desse item. Caso eu não tenha em um mesmo lote a quantidade suficiente para fazer o envio, devo separar lotes diferentes. Para separar um segundo lote de um mesmo item, eu clico no botão de inclusão, preencho o código do item que está sendo requisitado, clico na tecla Tab e em seguida vou selecionar o outro lote que deve ser separado. Preencho a quantidade e salvo. Eu vou então repetir esse procedimento de inclusão de lotes tantas vezes quantos forem os lotes diferentes que eu preciso separar. Se eu estiver utilizando um leitor de código de barras para executar a separação, eu vou posicionar o cursor no campo de código de barras e passar o leitor. Tenho duas opções em relação às quantidades que deverão ser separadas. Eu posso, por exemplo, preencher a quantidade, posicionar o cursor e então passar o leitor, ou então deixar a quantidade padrão, posicionar o cursor no campo de código de barras e passar o leitor quantas vezes forem necessárias. No caso da separação de lotes diferentes usando o leitor, eu não preciso clicar no botão de inclusão. Eu pego o produto de um outro lote ou de vários lotes, vou passando o leitor e o próprio sistema se encarrega da inclusão dos lotes diferentes. Contudo, lembre-se de informar a quantidade que está sendo separada de cada lote, ou então passar o leitor tantas vezes quantas forem necessárias em cada um dos lotes. Após o término da separação, eu devo clicar no botão Finaliza a separação. Se algum produto não foi separado, ao clicar esse botão, o sistema emitirá uma mensagem. Nesse caso, eu devo excluir esse produto através do botão de exclusão, para que então eu consiga finalizar a separação. Quando eu finalizo uma separação, o botão Finaliza a separação torna-se inibido. Eu vou então gerar o relatório que deve acompanhar os materiais e medicamentos separados à casa do paciente. Esse relatório me mostrará os dados do paciente e todos os itens que foram separados, sua descrição,
quantidade, o lote separado, o almoxerifado no qual ele estava armazenado, a data de validade de cada lote, a data de separação e o usuário responsável pela mesma. Como citei, esse relatório deve ser enviado junto com os materiais e medicamentos. No final do mesmo, observamos um campo para que a pessoa que está na residência faça a conferência de todos os itens recebidos, assine o relatório e envie o mesmo de volta à empresa. Com esse relatório checado pela pessoa que recebeu os materiais e medicamentos, a farmácia fará então a conferência. Esse módulo de conferência é tema de outro vídeo de treinamento. Fechando o relatório, vamos então falar um pouco dos status das separações. Na aba de cadastro das separações, observamos as colunas de status das mesmas. As separações podem apresentar 3 status diferentes: separando, separado ou conferido entregue. Quando eu crio uma separação e inicio a seleção dos lotes que serão separados, seja manualmente ou através de leitor de código de barra, a separação entra em status de separando. Esses status são os mesmos da requisição. Assim, quando uma requisição entra no status de separando, ela não pode mais ser alterada. Quando eu clico no botão de finaliza a separação, essa separação passa ao status de separada. E depois que essa separação for conferida, como eu citei tema de outro vídeo de treinamento, ela passará a conferida entregue. Em termos de movimentação de sistema, quando eu separo uma requisição, eu estou abatendo do meu estoque. E quando eu confiro, eu estou imputando os itens na conta do paciente. Como citamos no vídeo sobre requisições, a requisição e, consequentemente, a separação de equipamentos deve ser feita separadamente da requisição de materiais e medicamentos. Assim, para criar uma separação de equipamentos, vamos proceder da mesma forma que fizemos no caso de materiais e medicamentos. Após criada a separação, passamos à aba de equipamentos. Para cada equipamento a ser separado, vamos clicar no botão de alteração, selecionar o fornecedor e, em seguida, procurar um equipamento com o código identificador disponível e selecioná-lo. Vamos preencher a quantidade separada, que no caso de equipamentos será sempre 1. Em seguida, salvamos a separação desse equipamento. Caso não tenhamos um equipamento em estoque disponível, e se esse equipamento for fornecido por terceiros, após selecionar o fornecedor, clicamos a tecla Tab e o próprio sistema vai gerar um número de identificador. Informamos então a quantidade 1 e salvamos essa separação. Da mesma forma que fizemos com material e medicamento, após separar todos os equipamentos, clicamos no botão Finaliza a separação. O mesmo relatório de separação usado para materiais e medicamentos pode ser usado também para equipamentos. O relatório de solicitação de equipamentos pode ser utilizado para envio da relação ao fornecedor. Finalizamos assim o vídeo sobre separação de materiais, medicamentos e equipamentos. Esperamos que ele tenha sido útil no entendimento desses processos. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.